A escolha da profissão antes dos 20 anos é uma decisão difícil. Dias depois da publicação da decisão, a decisão foi unânime. Superior Tribunal de Justiça decide. A decisão mostra que a igreja derrubou uma decisão da Justiça. Você vai ver a decisão. Essa coisinha aqui é um caracol zumbi. Essa condição é causada por um parasita que infecta o caracol e toma controle do seu corpo. Esse parasita, com um nome extremamente complexo, que aqui chamaremos de parasita, cresce no organismo do caracol e, através do controle que ele exerce, começa a fazer o caracol se comportar de maneira estranha, indo para o topo das folhas, procurando ficar o mais exposto possível. Inclusive, toda a sua biologia é voltada para isso. Notem que o parasita tem cores chamativas e pulsa para atrair a atenção. Uma vez no topo das folhas, o resto é história. Dentro do pássaro, o parasita vai terminar seu ciclo de desenvolvimento, colocando ovos que saem nas fezes do pássaro, caem no solo e são comidos por outro caracol que passa pelas redondezas, reiniciando o ciclo. Bom, apesar de parecer cruel, tomar controle das ações de um caracol, fazendo com que ele se suicide, todo esse processo é mediado pela seleção natural. Não existe escolha frente a uma natureza instintiva, e sem escolha não há crueldade, até porque muito desse sistema simplesmente não funcionaria se o parasita começar a se questionar sobre a moralidade de seus atos. A visão de uma dinâmica cruel é restrita à nossa humanidade. O parasita não tem que responder a seus atos de violência. Isso nos leva ao nosso filósofo existencialista do dia. Segundo Sartre, o homem está condenado a ser livre. Diferente do parasita, essa afirmação implica em consciência e intencionalidade frente a nossas ações. O curioso dessa afirmação é que ela é contraditória. Como posso ser condenado se sou livre? Na verdade, somos condenados a escolher, a tomar decisões. Nesse cenário de liberdade, não existe a não escolha, pois até não escolher significa escolher não fazer algo. Segundo a pesquisa feita na Universidade de Cornell, um adulto faz em média 35 mil escolhas por dia, totalizando quase 13 milhões de escolhas ao ano. Essas escolhas são proporcionais à sua idade. Uma criança, por exemplo, tem em média 10 vezes menos escolhas por dia do que um adulto. E embora alguns autores digam que é impossível que essas escolhas sejam tomadas de maneira 100% autônomas devido à influência do inconsciente, outros argumentam que o impossível é só questão de opinião. E embora alguns esquemas sejam realmente mais nucleares, o processo de decisão não é dependente dessas estruturas inconscientes, mas só os loucos sabem que ao fim do dia, escolhas precisam ser tomadas e que você é livre para se guiar nesse mar de possibilidades. Isso, na verdade, é um pouco assustador. Estamos soltos no mundo, sem nada que impeça a pessoa do seu lado de simplesmente virar e te dar o mundo na cara, ou impeça você de gritar no meio dessa apresentação. Os pensamentos intrusivos são assustadores justamente porque reafirmam nossa liberdade de escolha. Com isso, não existe nada que o impeça também de fazer uma boa ação. Doar alimentos, sangue, dar um bom dia, um abraço, seja lá o que for. Somos imprevisíveis e cheios de poder para construir e destruir. Hannah Arendt vai chamar essa imprevisibilidade de natalidade, esse poder de construir ou destruir algo sempre com base nas nossas ações e escolhas. Quando voltamos para o esporte, vemos outra dimensão dessa perspectiva. Decisões são o que majoritariamente ditam a vitória ou a derrota de uma partida. O esporte é estruturado assim, e o atleta não luta só contra o oponente, mas também contra as suas próprias escolhas. Isso é difícil, especialmente quando se leva em consideração as particularidades e consequências envolvidas na vitória ou derrota de um atleta. Sartre fala que a angústia diante de uma escolha é algo que está diante de si mesmo, são inseparáveis, o que implica em responsabilidade frente à sua liberdade.
Mas por que as pessoas tomam decisões tão diferentes? Bom, para explicar isso, primeiro a gente tem que entender que essa liberdade implica também em outra coisa. Implica que você, sim, você mesmo, você é inútil. E não me leve a mal, apesar disso parecer ofensivo, na verdade não é. Segundo o filósofo brasileiro Ailton Krenak, vivemos presos em conceitos limitantes que acabam condicionando nossa relação com o mundo, animais, arte e até nós mesmos de maneira utilitária. Em nossa complexidade única, somos mais do que nossa utilidade. Somos seres de emoções, relações, pensamentos e sonhos distintos. É justamente na inutilidade que nascem as influências de nossas escolhas. Utilidade é um termo que cabe bem em uma tesoura, em um copo ou em uma colher. Com isso, uma linha de produção consegue produzir 2 tesouras iguais, 2 copos iguais, 2 colheres iguais, mas nada, nunca vai produzir algo igual a você. E essa é outra questão que afeta os esportes. Do ponto de vista operacional, sempre se esperam os melhores resultados de um atleta. E essa concepção pode levar o atleta a não se enxergar além de sua utilidade, se envolvendo em diversos comportamentos destrutivos, culminando em muitos dos temas desses seminários, como bulimia e burnout. É sempre importante lembrar que antes do atleta, sempre vai existir o sujeito. E é justamente daí que vão sair as diferentes decisões. Assim como a existência sempre vai preceder a essência. Nascemos em um mundo já estruturado, que vai nos moldando. E a depender de como isso ocorre, vamos nos constituir sujeitos muito distintos. Como as decisões advêm da subjetividade, isso explica também porque elas não são fixas. Como vimos em Deleuze, a subjetividade é um campo em constante construção, influenciado por forças múltiplas e dinâmicas. Meu nome é Sara, eu tenho 19 anos e eu sou atleta de judô fazem 10 anos. Desde então eu estou competindo e atualmente estou no alto rendimento com muitos treinos e eu vou responder algumas perguntas sobre tomada de decisão em competição. E eu diria que não existe um processo específico para isso no judô, porque as lutas são muito rápidas, são lutas médias de 4 minutos, então você precisa aprender a escutar o seu professor naquele momento, sabe? Ele vai falar das coordenadas durante a luta, enquanto você tá lutando pela sua vida, e a pessoa precisa aprender a, agir bem sob pressão, sabe? A gente não tem um processo de tomar decisão durante a competição, mas eu diria que todo judoca sabe lidar muito bem com pressão, porque a gente aprende isso durante os treinos e principalmente com os erros das outras competições. Então, é isso. Pausa. Esse relato de Sara é perfeito. Primeiro, porque muita coisa do que ela falou a gente vai ver mais na frente, mais aprofundado e em termos. Segundo, que para ela não existe tomada de decisão no judô. Isso é muito interessante, porque uma coisa especial dos esportes é que esse processo de decisão é tão rápido que nem parece um processo de decisão. E mais pra frente, vocês vão ver a diferença de escolhas e decisões que se utilizam de processos cognitivos T1 e que se utilizam de processos cognitivos T2. Esses processos, apesar de diferentes, no esporte eles se confundem um pouco, principalmente pela velocidade com que são requisitados. Falando primeiro dos fatores internos, a galera sempre costuma falar que 50% ou 70% da luta tá na sua cabeça, então você tem que primeiro ganhar a luta mentalmente, para depois entrar no tatame e fazer aquela parte física que a gente considera mais fácil. Acontece muito de atletas de alto rendimento perderem para atletas que a gente nunca nem viu, porque eles estavam num dia ruim. Isso faz parte, eu acho, de todos os esportes. Às vezes a pessoa não tá bem, e obviamente aquilo vai fazer ela tomar as piores decisões. Às vezes uma mente desequilibrada faz você tomar decisões impossíveis na luta, e isso é um erro grave, porque no judô você piscou e você caiu e a luta acabou, e não tem o que fazer. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, sabe? A pessoa tem que ter uma mente muito equilibrada pra calcular com certa frieza o que vai fazer, porque qualquer coisa pode custar muito caro, sabe? O que mais eu acho que impacta de fatores externos no rendimento e na tomada de decisão do atleta, no caso do judô, seria o corte de peso, porque muitas vezes os atletas são meio irresponsáveis e acabam se distanciando muito do peso da categoria, e aí você precisa perder 6 quilos em uma semana, 7 quilos em uma semana, e o seu corpo vai chegar na luta cansado, né? Sua mente vai estar cansada, seu corpo vai estar cansado, possivelmente você ainda vai estar desidratado,
Então você vai querer fazer uma técnica que você sabe que consegue, que você treinou pra fazer e o seu corpo não vai responder. Então eu diria que fator externo, isso é o que mais dá problema nas lutas. E com certeza, eu acho que isso é de todos os atletas. E pra quem nunca competiu, o sentimento é muito parecido de quando você sai com seus amigos. E você chega em casa e você fica pensando, caramba, será que eu deveria ter falado aquilo? Será que eu deveria ter feito isso? É muito parecido, você repassa na sua cabeça todas as atitudes que tomou durante a luta. E obviamente que seu cérebro tenta lhe castigar, pensando, nossa, eu deveria ter feito isso melhor, ou deveria ter feito aquilo naquela situação, ou eu perdi porque eu vacilei nesse ponto. E eu acho que isso é uma coisa que todos os atletas têm. Olhando por um viés neurológico, esse é seu cérebro. As grandes e pequenas decisões da sua vida são tomadas aqui. Esse carinha pode ser afetado por muita coisa, mas parece que ele tem fortes inclinações a ser afetado por sentimentos e emoções negativas. É uma tendência quase sobrenatural que esses fatores exercem sobre nós. A gente poderia chamar de... Esses monstros afetam algumas áreas do cérebro responsáveis pela tomada de decisão, como o córtex pré-frontal, se estendendo a outros campos que auxiliam na tomada de decisão, como a memória, por exemplo. E aí vem a pergunta: existem maneiras de superar esses monstros ou ao menos aprender a conviver e abraçá-los? Bom, a gente vai se aprofundar em tudo isso. Ao fim, é muito em função dessa relação dialética entre o meio e o homem que se legitima os processamentos cognitivos, como a percepção, atenção, antecipação, memória, pensamento e inteligências. Estes aspectos guiam o cérebro através das heurísticas para se nortear nesse mar de escolhas. Portanto, essas escolhas são sobretudo afetadas por fatores psicológicos. Por isso, estamos ansiosos para falar sobre esse tema. Fatores psicológicos influenciam as decisões, e as decisões influenciam os fatores psicológicos. Não existe vida sem escolha, e isso se reflete em tudo, inclusive no esporte.